Então, começando agora a fazer a leitura do nosso texto, para que a gente possa pensar um pouquinho com o Denis, como o Denis vem colocando a sua ideia, como ele vem colocando, como ele vem ofertando, né, essa mensagem espírita para nós, ok? Então, começando agora a fazer a leitura aqui do capítulo, tá bom? Vamos lá. Então, hoje nós estamos no capítulo 22, ou 20, perdão, capítulo 20, o Espiritismo na França. E nos diz assim, nós vamos dar em duas aulas esse capítulo, uma hoje e a outra quinta-feira que vem com a Beth. E nos diz assim, Denis: a França não poderia, como a Inglaterra, apontar-nos 3 acadêmicos espíritas, os sábios de nosso país, mais talvez do que qualquer outro lugar, deram testemunho de indiferença ou de reserva deliberada com as manifestações psíquicas, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Como a ciência olha, como a ciência encara tudo que aparece de novo, né? E que pode não ter uma comprovação, embora nesse caso aqui tenha, mas como a ciência olha com um certo desconfiar, né, das coisas novas que surgem, das matérias novas que vêm surgindo na sociedade. E se isso não está muito bem elucidado para eles dentro desse fórum científico, eles continuam a olhar com um pouco afastado, né, olhando com uma certa dúvida sobre aquilo. Então, que ele Denis coloca aqui para a gente, né? Há, todavia, brilhantes exceções. Assinalemos somente o astrônomo Camille Flammarion, cujo estilo sedutor popularizou a ciência dos mundos. O interesse que dirige às ciências ocultas manifestou-se através de seu discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec e, desde logo, pela publicação de seu livro, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, que relata 187 casos de aparições e fenômenos telepáticos, a maioria com consciência de morte. Desde 1887, o Dr. Paul Gibier, aluno de Pasteur, e que se tornou diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, publicava 2 obras, O Espiritismo ou Faquirismo Ocidental e Análise das Coisas, nas quais estudava com consciência e afirmava com coragem a existência dos fatos espirituais. Dr. Gibier, assistido pelo médium Slade, estudou de uma maneira toda especial a escrita direta sobre a lousa, a qual consagrou 33 sessões. Numerosas mensagens em várias línguas foram obtidas no interior de lousas duplas, fornecidas pelo experimentador e seladas uma contra a outra. Boa noite, Saimic. Boa noite, Santana. Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos. Observamos esses fenômenos, escreve, tantas e tantas vezes e sob formas tão variadas que nos permitimos dizer que não poderíamos mais crer em nada do que vemos todos os dias na vida comum, se nos impedisse de nos reportarmos aos nossos sentidos para demonstrar esse caso particular. Em 1900, esse mesmo sábio endereçava ao Congresso Internacional Oficial de Psicologia, reunido em Paris, um relatório que contava numerosas materializações de fantasmas observadas em seu próprio laboratório em Nova York, na presença de várias testemunhas, notadamente preparadores, que o assistiam habitualmente nos seus estudos de biologia. Então, olha só, a gente observa aqui,
né, o cuidado que ele tinha também em comprovar aquilo que ele estava falando, né? Ele vai com cuidado, ele vai se cercando desses cuidados todos, como os outros cientistas também fizeram, né? Ele vai se cercando com cuidado, ele vai se cercando com material e com pessoas que poderiam assegurar aquilo que ele estava fazendo e que os outros estavam observando. Para quê? Para que tivesse um peso maior esse estudo, para que tivesse um peso maior essa colocação desse fato que até então para eles era um fato novo, né? Então ele vem com esse cuidado quando ele se cerca, né? Como ele diz aqui, quando ele tinha realizado materializações de fantasmas observados no seu laboratório, na presença de várias testemunhas, mas não eram testemunhas quaisquer, eram testemunhas preparadas que assistiam habitualmente nos seus estudos de biologia. Então eram pessoas que estavam habituadas àquilo também, né? Então é diferente você pegar alguém que não esteja habituado com um determinado assunto e ele vai observar o que está acontecendo. É como se a gente pegasse, por exemplo, alguém que não conhece a doutrina espírita, que não tem nenhuma noção da mediunidade, de uma manifestação mediúnica, né, e colocasse essa pessoa para assistir uma manifestação mediúnica. Então ela olharia aquilo com um certo cuidado, com uma certa interrogação, sem saber do que estava acontecendo, nem por que estava acontecendo. Mas ao passo, se você vai fazer uma experimentação mediúnica através de um fenômeno e você tem junto com você pessoas que têm o conhecimento da doutrina espírita, pessoas que têm o conhecimento da mediunidade, que estudam a mediunidade, que identificam os fenômenos que acontecem ali, certamente a impressão será outra e, consequentemente, se essas pessoas tiverem que relatar a outras pessoas, o relatório de alguém que é leigo e o relatório de alguém que conhece terá uma diferença. Então, mal comparando, fazendo uma comparação assim bem no nosso terra a terra para os nossos dias, seria mais ou menos isso. Então, o cuidado que eles tiveram, que esses cientistas e esses filósofos e esses sábios, esses pensadores tiveram para poder comprovar aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam experimentando, estavam trazendo para as pessoas, né? Então, se cercar com esses cuidados, cercar das pessoas que têm um certo conhecimento, para que eles pudessem, assim, dessa forma, eles pudessem ter um respaldo maior em cima dos artigos que certamente iriam publicar depois. Bom, a Denis continua assim. Foi sobretudo no mundo das letras e das artes que reencontramos numerosos partidários e defensores dos fenômenos espíritas e das doutrinas afins. Isso lá na França, né? Isso lá na França. Citamos, entre outros escritores que se pronunciaram nesse sentido, Eugène Nous, autor dos Grandes Mistérios e Coisas do Outro Mundo, Vacquerie, que expôs seus pareceres sobre esse ponto em Migalhas da História, Victor Hugo, Maurice Lachatre, Théophile Gautier, Victorien Sardou, G. Fauverty, Lomon, Eugène Bonhomet, Alexandre Hepp, etc. Quase sempre foi fora das academias que as experiências espíritas foram testadas na França. Olha só, fora das academias que as experiências espíritas foram testadas na França. E daí vem, sem dúvida, a pouca atenção que se lhes tem dado. Por quê? Porque não está lá dentro daquele meio acadêmico. Se a gente parar para pensar, a gente volta e meia a falar isso. Se a gente parar para pensar, ainda hoje é assim. Ainda hoje, se você tem alguém que vai trabalhar um determinado elemento, que vai trabalhar um determinado ponto de vista, e se esse ponto de vista não estiver muito bem embasado por esse meio científico, por um aspecto científico, o meio acadêmico irá olhar de relance, como nós falamos aqui no início, Então, até hoje é assim. Então, essas experiências, como o Denis coloca aqui pra gente, essas experiências, elas, na maioria das vezes, foi fora da academia que elas foram testadas na França.
Gera desconfiança, exatamente, Alba. Gera desconfiança. Boa noite, Marieta. Você entrou agora, não foi, Marieta? Não tinha te visto. Se eu vi, também não, ou então não prestei atenção. Boa noite para você. Aí ele continua. De 1850 a 1860, as mesas girantes estavam em voga. A admiração era geral. E nenhuma festa, nenhuma reunião íntima terminava sem alguns exercícios desse gênero. Mas, na multidão desses que tomavam parte nessas reuniões e se divertiam com o fenômeno, quantos teriam entrevisto suas consequências do ponto de vista científico e moral, e a importância das soluções que ele trazia à humanidade? As pessoas estavam ali simplesmente porque estavam. Eles não olhavam aquilo ali com aquele acontecimento das mesas girantes ali, eles não olhavam com os olhos de quem estava pesquisando alguma coisa. A gente pode também trazer um exemplo, uma comparação, melhor dizendo, hoje em dia a gente não vê mais isso, pelo menos eu não tenho conhecimento disso, mas há algum tempo atrás, alguns anos aí atrás, boto bastante tempo aí atrás, às vezes as pessoas costumavam se reunir, fazer aquela brincadeirinha do copo. Vocês lembram disso? Algum grupo que participou daquela brincadeirinha do copo, né? Que as pessoas faziam? As pessoas se reuniam, né? Colocavam um copo, colocavam letras do alfabeto em volta, assim, num círculo, e faziam perguntas, né? Eu nunca fiz porque eu sempre fui medrosa, eu nunca fiz, mas as pessoas faziam. Então colocava lá, fazia uma pergunta, e colocava o dedo assim, e o copo girava, movimentava, e dava uma resposta, né? Dava lá a resposta. Na realidade, esse é o mesmo princípio, é a mesma coisa das mesas girantes. E no momento em que as pessoas se reuniam para fazer isso, as pessoas não estavam ali, pelo menos que eu saiba, tá? Não sei das companheiras aqui que disseram que fizeram, né? Das pessoas que faziam isso, elas não estavam ali inseridas dentro de um meio espírita, de uma casa espírita, elas não estavam ali levando com seriedade aquela questão mediúnica que estava acontecendo ali. Né? As pessoas faziam mais isso por brincadeira e faziam perguntas, né? Né? Fulano vai casar, fulano vai namorar quem, vai casar com quem, vai casar com quantos anos, etc e tal, esse tipo de coisa que é bem do adolescente, né? Bem do adolescente. Então não tinha essa ideia, mas na realidade aquilo estava mostrando o quê? Estava mostrando que tinha um efeito mediúnico ali, estava acontecendo alguma coisa mediúnica ali, de mediunidade ali. Alguém estava doando o fluido para que aquele espírito que estava se manifestando ali pudesse locomover, pudesse fazer o que estava fazendo ali. Então o que ele está fazendo? O que ele vem falando aqui. As coisas aconteciam nas reuniões, né? Estavam lá, de 1850 a 1860. As mesas girantes era a voga, era a moda, vamos dizer assim. Então as pessoas se reuniam para aquilo, né? Mas não tinham ideia, não conseguiam perceber o que aquilo ali representava. Ou o que aquilo ali poderia levar de conhecimento ao outro, ou de buscar o conhecimento de outros, de alguém que se interessasse, que achasse aquilo curioso e fosse buscar e fosse pesquisar. Não é mesmo? Então seria mais ou menos a mesma situação, uma coisa equiparada, né? Equivalente, né? Aí ele continua aqui. Cansaram-se de fazer perguntas banais aos espíritos, não é o que se fazia com copo? As perguntas banais. Fulano vai namorar Beltrano, fulano vai trabalhar aqui, fulano vai ficar rico, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Eram perguntas banais, né? Se faziam perguntas banais. Então repete. Cansaram-se de fazer perguntas banais aos espíritos. A moda das mesas girantes passou como passam todas as modas, e depois de certo processo retumbante, o espiritismo caiu em descrédito.
né? Então vem sempre aquele, tá vendo? Isso não pode ser sério, porque está acontecendo assim, 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 porque acontece desse jeito, ou porque acontece de outro jeito. As pessoas estão ali reunidas para brincar, ninguém está ali reunido com seriedade para estudar, e outras questões que foram levantadas, né, e que são levantadas quando alguns não percebem a seriedade daquele trabalho que está sendo feito. É a crítica dos outros em cima daquilo que está sendo feito. Então ele coloca aqui, né, depois de um certo processo retumbante, o espiritismo caiu em descrédito. Não, isso aí é moda, né? Isso aí é moda. As pessoas vão se reunir para poder tirar as suas dúvidas lá, mas isso é moda. Bom, aí ele continua. Entretanto, na falta de sábios oficiais, a França possuía um homem que devia ter um papel considerável, universal, no advento do espiritismo. Allan Kardec, depois de haver estudado durante 10 anos, através do método positivo, com uma razão esclarecida e uma paciência infatigável, as experiências feitas em Paris, depois de ter recolhido os testemunhos e informações que lhe vieram de todos os pontos do globo, coordenou esse conjunto de fatos, daí deduzindo os princípios gerais e compondo todo um corpo de doutrina contido em 5 volumes, cujo sucesso foi tal que alguns dentre eles ultrapassam sua 30ª edição, lá quando Denis escreveu aquilo depois da morte. Tá? Então chegou alguém depois dessa fase, né, de moda, de modismo, depois dessa fase de brincadeira, depois dessa fase de experiência. Assisti a um filme atingindo antigo, mas muito legal, que se passa o modismo de uma menina médium que acaba virando oráculo, a Casa dos Espíritos. Eu assisti também já há algum tempo, eu já não me lembro mais dele, mas também eu assisti. Tá, é até um trabalhinho pra gente fazer, de repente ver de novo, né? Que a gente certamente vai ver com outros olhos, né? Então, voltando aqui. Então, quando passou essa coisa do modismo, né, essa coisa da novidade, da moda, do que fica lá em cima, no topo do acontecimento, Kardec, depois de ter estudado durante 10 anos, a gente lê o livro uma vez, em 1 mês, em 2 meses, e a gente acha que sabe tudo, que conhece tudo, e sai dando a opinião da gente assim, né, para todos os cantos, em todos os lados, né. Ele estudou durante 10 anos, né, com método criterioso para poder analisar aquilo que estava acontecendo. Então, depois desses 10 anos, né, depois desses 10 anos de estudo, de observação, colhendo informações, analisando, comparando, estudando outra vez, tornando a analisar, tornando a comparar, depois disso tudo, ele começa a lançar os livros, né, que vão compor a codificação espírita. Então, são os livros: o Livro dos Espíritos, que aborda a parte filosófica; o Livro dos Médiuns, que aborda a parte científica; o Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a parte moral; o Céu e o Inferno, o Céu e o Inferno, também segundo a ótica espírita, né? E a Gênese. Ok? Allan Kardec fundou a Revista Espírita, que se tornou o órgão, o traço de união dos espíritas do mundo inteiro, e na qual pôde-se acompanhar a evolução lenta, progressiva dessa revelação moral e científica. E a gente reitera o convite, que segunda-feira a gente estuda das 18h15 às 19h15 com a Vera Sá, aqui nesta mesma sala, Espiritismo Brasil, a gente estuda a Revista Espírita. Boa noite, Aninha, seja bem-vinda. Estuda a Revista Espírita aqui, então a gente pode chegar aqui na segunda-feira de 18h15 às 19h15 para estudar a Revista Espírita. Como ele coloca aqui, olha a importância da Revista Espírita. Se tornou o órgão, o traço de união dos espíritos do mundo inteiro, e na qual pode-se acompanhar a evolução lenta, progressiva dessa revelação moral e científica.
A obra de Allan Kardec é, então, o resumo dos ensaios comunicados aos homens pelos espíritos, num número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra durante um período de 20 anos. Repetindo, a obra de Kardec é, então, o resumo dos ensinos comunicados aos homens pelos espíritos num número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra durante um período de 20 anos. Essas comunicações nada têm de sobrenatural, já que os espíritos são seres semelhantes a nós, submetidos como nós às leis da natureza e como nós, revestidos de um corpo sutil, é verdade, mas etérico corpo carnal e apenas perceptível aos nossos sentidos em condições determinadas. Então tira da gente aquela ideia do sobrenatural, né? Do milagre, do miraculoso, do sobrenatural. Porque o espírito, o que nós somos? Nós somos espíritos encarnados. Nós somos formados por um princípio espiritual, por um corpo mais etérico, que é o nosso perispírito, e por um corpo material, que é o corpo que reveste o perispírito. Os espíritos, eles têm apenas o princípio espiritual e têm esse perispírito que reveste. Então são pessoas iguais a nós. Não são santos, não viramos santos porque perdemos o corpo material. Não modificamos a nossa maneira de ser porque perdemos o corpo material. Porque, na realidade, o corpo material ele é apenas uma estrutura que vai revestir isso tudo. O espírito tem as características que nós temos, que nós somos, né? Teimosia, egoísmo, impaciência, intolerância, falta de solidariedade, falta de fraternidade, né? Orgulho, vaidade. Isso não é o meu corpo material, né? A aparência física que eu tenho, que apresenta todas essas mazelas, essas características. Quem é o dono dessas características é o meu espírito. Está lá dentro do meu espírito. É a minha natureza, é o meu ser. Esse corpo material, no momento em que eu perco, através da morte do corpo físico, quando a gente perde esse corpo material, quando ele é devolvido à Terra e ele vai ser, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Bem diluído, mas não é diluído. Ele vai ser decomposto, né, pelos micro-organismos que estão ali na Terra, que vão decompor esse corpo orgânico, esse corpo material. Ele acabou. Mas a minha maneira de ser, o jeito como eu sou, ele vai continuar. Eu vou para o plano espiritual com as minhas características. Então, é aquela questão do conhece-te a ti mesmo, a questão da modificação dos nossos hábitos, das nossas atitudes, né? Do que Jesus nos recomendou, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque essa essência vai continuar, esse espírito vai continuar. Ele vai continuar da maneira que ele é. Se eu sou preguiçoso, ele vai continuar preguiçoso. Se eu sou egoísta, ele vai continuar sendo egoísta. Se eu não procuro fazer o bem ao meu próximo, ele vai continuar não fazendo bem ao próximo. Ele vai continuar se afinizando com outros espíritos encarnados que têm a maneira de pensar. Que têm a mesma maneira de pensar. Tal como eu me afinizo com espíritos encarnados que pensam como eu. Que tem os hábitos que eu tenho, que tem a maneira de pensar, que tem a minha maneira de ser. Né? Eu não vou me afinizar, eu não vou me relacionar, talvez mais proximamente, com pessoas que sejam completamente antagônicas à minha maneira de ser. Então, se eu sou uma criatura que cometo uma série de coisas erradas, o fato de eu perder esse corpo material não vai me transformar numa anja. Eu não vou criar asas, não vou ter auréola, não vou ficar em nuvem tocando harpinha, não vou ser uma pessoa simplesmente fantástica porque eu perdi o corpo físico. Né? Não, eu vou ser exatamente... Boa noite, Mel, seja bem-vinda. Eu vou ser exatamente a mesma pessoa, a mesma característica, esse espírito vai ter, né? Então, a gente precisa modificar o quê? Modificar esse corpo físico, através de ginástica, através de massagem, através de... Isso vai modificar? Não. O que eu preciso modificar é a minha essência, é o meu espírito.
Cris, como você colocou, quando atraímos espíritos afins por maus hábitos ou pensamentos e passamos a estudar, já que estão conosco, por exemplo, em nossas casas, eles também estudam, isso acontece na casa espírita, eles também estudam. Por isso a importância do orar e vigiar, por isso a importância do culto do evangelho no lar. No momento que a gente faz o culto do evangelho do lar, na casa da gente, a gente está acendendo uma chama de luz para todos aqueles amigos que possam estar conosco. Então, no momento em que eu estou lendo, no momento que eu estou estudando, no momento em que eu estou me preparando para fazer alguma coisa, eu tenho as companhias espirituais que eu estou elegendo para mim. Então, se eu estou estudando, eles estão estudando junto comigo. Daí a importância, quando nós falamos do orar e do vigiar, da seleção daquilo que a gente lê, da seleção daquilo que a gente vê, da seleção daquilo que a gente ouve. Né? As músicas nos remetem à importância do pensamento, da vigilância do pensamento, da sintonia. Leon Denis, oi Enio, boa noite meu amigo, seja bem-vindo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem falando isso, sobre a disciplina do pensamento, a vigilância do pensamento. Então é importante a gente vigiar o pensamento. Porque eu vou escolher as companhias que eu tenho, as companhias espirituais, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu faço, de acordo com aquilo que eu estou realizando. Então, se eu estou realizando alguma coisa de bem, alguma coisa boa, alguma coisa interessante, como diz o nosso autor, uma coisa legal, né, que seja do bem, como eles dizem, eles certamente nós teremos esse tipo de companhia também. Agora, se eu só quero fazer coisas que vão prejudicar os outros, se eu só ouço, se eu só leio, se eu só penso coisas que podem prejudicar os outros, eu vou sintonizar, é a lei da sintonia, eu vou atrair para a minha companhia espíritos que pensem, que ouvem, que sentem, que leem o mesmo tipo de material que eu estou me dedicando. Então, é a importância do pensamento, é a importância da leitura, é a importância da prece ao deitar, da prece ao levantar, é a importância da vigilância do pensamento mesmo. Né? Quando eu começo a pensar besteira, que eu começo a pensar como se fosse uma vassourinha varrendo meu pensamento, daquelas coisas que eu não quero me deter. Né? Eu preciso fazer isso, eu preciso disciplinar o meu pensamento. É difícil, é complicado? É uma coisa complicada, sim. O pensamento da gente, ele se desprende para outros assuntos de uma forma muito rápida, de uma forma muito, muito instantânea. Você pode estar com o evangelho aberto lendo, mas o teu pensamento, você pode estar lendo simplesmente de corpo presente, mas o teu pensamento, ele pode estar longe, você está lendo aquilo ali de uma forma mecânica, o teu pensamento está longe. Né? Então é difícil controlar o pensamento, é difícil a gente concentrar o pensamento, mas a gente precisa aprender. Então a gente cria mecanismos em que a gente precisa de concentrar o pensamento. Então, quando estiver lendo, por exemplo, eu me concentro mais no pensamento quando eu leio em voz alta. Quando eu leio silenciosamente, às vezes meu pensamento voa. Então, quando eu leio em voz alta, eu me concentro melhor, eu consigo vigiar mais o meu pensamento. Né? Eu preciso vigiar mais o meu pensamento. Então, a gente tem sempre a maneira, é mais fácil vigiar. É verdade, né? A importância do conhecimento. A partir do momento em que a gente estuda, a partir do momento que a gente conhece, o que o estudo vai mudando na gente? O que ele vai enriquecendo a gente? Se eu leio lá, se eu estudo, né, da vigilância do pensamento, que eu preciso concentrar no meu pensamento, e eu não consigo, eu estou aqui falando e de repente eu estou pensando mais no jantar que eu tenho que fazer, ou alguém que tem que chegar, ou o marido, ou a mulher, ou o filho, ou o salário que não chegou até o final do mês, o mês já está acabando, que bom que o mês está acabando, amanhã já é dia 1º, o mês está renovando, vai ter pagamento, eu já estou preocupado com as contas que eu vou pagar, porque a gente vive num mundo de preocupações. Não é verdade? Agora, quando eu estudo, quando eu sei que eu tenho a necessidade de controlar meu pensamento e que eu vou entendendo por que eu tenho que controlar, cada vez que eu me pego pensando em outras coisas, eu posso parar e pensar, opa, vem cá, Vânia, volta, que não é nada disso. Você deu uma voada geral agora, mas você precisa voltar e concentrar o teu pensamento outra vez. Né? Agora, quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, acha que é normal.
A gente acha que isso é normal, uma coisa normal a gente fazer isso. Quando não é, quando não deveria ser. É disciplina, é exercício. Isso é exercício. É exercício de pensamento. É disciplina do pensamento. Né? É difícil, é difícil. Mas quando a gente percebe que outros espíritos conseguiram fazer, e se a gente entende que não há privilégio na lei divina, que todos nós somos iguais, fomos criados da mesma forma, somos iguais, né, perante Deus. Então, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. Eu tenho que trabalhar para isso, mas eu posso conseguir. Não é verdade? Então, a gente pode conseguir sim. Ok? Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu estava, que eu me perdi aqui, no marquei, me perdi aqui. Então, ele diz assim, essas comunicações nada tem de sobrenatural, já que os espíritos são seres semelhantes a nós, submetidos como nós às leis da natureza, e como nós, revestidos de um corpo sutil, é verdade, mas é etérico o corpo carnal, e é apenas perceptível aos nossos sentidos em condições determinadas. Allan Kardec, como escritor, mostrou-se de uma clareza perfeita e de uma lógica rigorosa. Todas as suas deduções repousam sobre fatos experimentados, atestados por milhares de testemunhas. Ao ser chamado à filosofia, desce das alturas, ao seu chamado, a filosofia desce das alturas abstratas onde reinava. Faz-se simples, popular, acessível a todos. Despojada das suas formas envelhecidas, ao alcance das mais humildes inteligências, traz esperança, consolação e luz aos que procuram e aos que sofrem, demonstrando a persistência da vida além túmulo. Então, olha só como ele fala, ele faz um trabalho em que ele pesquisa, em que ele experimenta, em que ele obedece rigorosamente a uma lógica. Boa noite, Enio, seja bem-vindo. Ele pesquisa, ele analisa, ele estuda, ele não pega a primeira ideia que lhe vem à mente e joga num corpo doutrinário, né, no corpo da doutrina espírita. Boa noite, Guilhermina, seja bem-vinda. Ele não faz isso. Ele vai analisar, ele vai estudar, ele vai se detalhar naquilo que ele está fazendo, para ele ter certeza daquilo que ele está fazendo, para ele poder ter, a gente volta a falar, esse respaldo para ele, né? Para ele poder ter esse respaldo daquilo que ele está fazendo, do trabalho que ele está desenvolvendo. A gente percebe Allan Kardec lá no livro O que é o Espiritismo, quando ele se submete a entrevista, né, com diversas pessoas que eram, de uma certa forma, opositores da doutrina espírita, a gente percebe as respostas claras, as respostas lúcidas que Allan Kardec dá. Por que ele tem condição de dar essas respostas claras e lúcidas? Porque ele se preparou, porque ele estudou, porque ele analisou. Ele não está tirando uma coisa dele, da ideia dele, né? Ele se cercou desses cuidados todos. Aí continua Denis aqui pra gente. A doutrina de Allan Kardec, nascida, não seria demais repeti-lo da observação metódica à experiência rigorosa, não pode se tornar um sistema definitivo, imutável, fora e acima das futuras conquistas da ciência. Resultado combinado dos conhecimentos de dois mundos, de duas humanidades, penetrando-se uma na outra, mas que mas que são todas duas imperfeitas e todas duas em marcha para a verdade e para o desconhecimento. A doutrina dos espíritos se transforma incessantemente pelo trabalho e o progresso, e, embora superior a todos os sistemas, a todas as filosofias do passado, permanece aberta às retificações, aos esclarecimentos do futuro. Por quê? Por que ele coloca isso? Porque a doutrina espírita, ela pode encarar a ciência, ela pode encarar as dúvidas, ela pode encarar todos os senões em qualquer época da humanidade. Não é isso que ele coloca pra gente? Boa noite, Claudinha. Em qualquer época da humanidade, porque ela tem uma base, ela tem um embasamento,
ela pode ser, nesse momento que Kardec, que Leon Denis fala aqui pra gente, né, que as dificuldades podem existir, mas tem como ser esclarecido. Essas duas sociedades, se é que podemos dizer aí, sociedades entre aspas, entre parênteses, grifado, etc. e tal, essas duas sociedades, a sociedade dos encarnados e a sociedade dos encarnados, são sociedades que não são totalmente puras, que não são perfeitas. Existem elementos perfeitos, existem espíritos, existe um espírito perfeito, Jesus, existem espíritos de primeira ordem, existem espíritos que trabalharam, que estudaram, que evoluíram, né, que nos ajudam, existem esses espíritos. Mas ele não quer dizer com isso que essas duas sociedades elas sejam perfeitas, elas não são, porque ela é formada por seres que são imperfeitos. Ela não é formada por seres imperfeitos dentro do nosso planeta, ela não é formada por seres imperfeitos, então ela não pode ser uma sociedade perfeita, quer seja ela encarnada, quer seja ela desencarnada, porque voltamos a falar, nós somos, né, os mesmos espíritos, encarnados ou desencarnados. O ato do desencarne não nos leva a evolução alguma. O que leva à evolução é o nosso rala-rala, é aquilo que a gente faz daquilo que a gente tem. Aquilo que a gente faz, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda. E das modificações que a gente coloca para a gente, que a gente consegue interiorizar, com dificuldade, com dor, com sofrimento, né? Mas como é que a gente consegue fazer com isso? Né? A gente consegue fazer com isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que depois que você... Não estou entendendo a tua colocação, Cris, eu acho que está faltando alguma palavra. As leis não serão mais letras mortas, porque você conhece, e você será cobrado. Exatamente, porque você conheceu, você sabe o que é certo. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é certo. Então, se você sabe o que é certo, você faz o que é errado, porque você quer. Não tem aquela desculpa, eu não sabia que era assim. Eu posso desconhecer as consequências do meu ato, mas que eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia. Exatamente, o peso é muito maior. O peso é muito maior. Depois que você aprendeu a ler, você não tem como se tornar analfabeto. Tem? Depois que você aprendeu a ler, que você domina um idioma, você não tem como se tornar analfabeto em relação àquele idioma. Você pode ter dificuldades, mas você não se torna analfabeto. Você pode encontrar determinadas dificuldades em determinados setores, mas você não pode se tornar analfabeto, não anda para trás. O espírito não anda para trás. Você tem o conhecimento, acabou, você tem o conhecimento. Você pode não usar, você pode usar de maneira errada, é o livre-arbítrio seu, né, é o livre-arbítrio da gente. Mas você tem o conhecimento. Então não posso dizer, eu não sabia. Eu posso dizer assim, puxa, eu não pensei. Puxa, eu não avaliei. Se eu tivesse avaliado melhor, se eu tivesse pensado melhor, talvez eu não tivesse cometido isso, aquilo ou aquilo outro. Né? Mas eu não posso dizer, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Até porque a lei divina está lá gravada na nossa consciência. Está lá na nossa consciência. Jesus não colocou pra gente, não disse pra gente, faça teu próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. E Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, naquela parte do conhecimento a ti mesmo, ele vem falando isso. Como é que eu posso saber no final do dia, quando eu faço a avaliação das minhas atitudes do dia, como é que eu posso saber se a minha atitude, se a atitude que eu tive para com o meu próximo foi correta ou não? Pergunte à sua consciência. Se eu perguntar para mim, né, se eu fiz alguma coisa com alguém, né, se eu fiz alguma coisa com alguém, e se eu agir certo, é só eu me colocar no lugar dele. Se fosse comigo, eu gostaria que fosse assim? Se eu disser que sim, não tem problema, então eu fiz bem. Agora, se eu disser, bom, eu não sei, vou pensar, então certamente eu não fiz legal. Eu não agi de uma maneira muito recomendável. Então eu sei. Então qual é a minha linha de pensamento? Qual é a minha linha de raciocínio? Faça teu próximo aquilo que eu gostaria de fazer a ti mesmo. Eu não quero para mim, eu não posso querer para o próximo. Então eu não vou fazer para o próximo. Porque se eu fizer, eu vou ter consequência. Eu tenho que me reparar disso que eu fiz.
Eu tenho que me reparar. Agora, eu posso reparar com dor ou eu posso reparar sem dor. Também vai depender da minha ótica daquilo que eu estou reparando. Não é mesmo? Eu posso reparar com dor ou sem dor. Mas vai depender da ótica que eu tenho dali. Mas eu vou ter que dar conta daquilo. Eu cometi o ato, eu vou ter que dar conta daquilo. Então eu não tenho como dizer, eu não sabia, eu desconhecia isso. Não tem como desconhecer. Não tem como, a gente não anda para trás. Não tem jeito, né? Então, essa coisa de dizer, coitado, porque não sei o que. Nada disso, gente. Assumir. Fiz, tá feito. Fiz errado? Fiz errado. Não preciso ficar me culpando também, me achando a última criatura ou a criatura não merecedora de amor e de amparo divino. Também não é isso. Eu fiz errado? Eu fiz errado. Né? É importante lembrar isso. Eu não sou merecedora de que apontem o dedo para mim dizendo você fez errado e você está condenado a sofrimento eterno. Eu não estou condenado a sofrimento eterno. Eu sou filha de Deus e tenho todo o amparo divino na minha existência. Então eu não tenho que ficar me culpando eternamente daquilo que eu fiz errado. Eu fiz, está feito. Não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como recomeçar. Mas eu posso dar um novo fim. Eu posso modificar o fim. Né? Então, eu sou filha de Deus, sou amparada por Deus, sou amparada pelo meu mentor espiritual, por aquele espírito que me guiou durante o meu processo reencarnatório, que me acompanhou no plano espiritual, que me acompanhou durante o processo reencarnatório e que me acompanha à existência. O meu anjo guardião, o meu espírito protetor, ele me acompanha na existência. Agora, exatamente, Enio, eu posso ter um ato errado. Agora, eu vou tentar não errar mais, para não cair no mesmo erro. Agora, aquilo que está feito, está feito. É como o leite derramado. Você não pode pegar o leite que derramou e querer colocar na panela de novo, na leiteira de novo, e achando que o fogão vai ficar limpinho. Não é verdade? Não vai. Isso não vai acontecer. Mas o que eu tenho? Aquilo aí já fez, então, exatamente, é levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Eu fiz errado, não vou fazer mais. Cada vez que vier, né, aquela ideia de eu fazer isso, eu tenho que lembrar o seguinte, olha só, isso é errado, isso não vai me levar a nada, então não vou fazer. Agora, as consequências do ato que eu tive, essa consequência eu vou ter que dar conta também. É como um empréstimo. Um empréstimo bancário. Você está precisando de dinheiro, você vai lá e faz um empréstimo bancário. Aí depois você faz um empréstimo bancário e diz assim, meu Deus do céu, mas como é que eu vou pegar esse dinheiro com o banco? Como é que eu vou pagar isso? Eu não vou ter como pagar, vai ficar complicado. E aí, você vai fazer o quê? Você não tem que pagar um empréstimo bancário? Como é que você vai fazer para pagar? Vai deixar de fazer uma opção de coisas? Vai deixar de comprar mais nada? Não vai comprar mais nada? Não vai sair? Vai ficar dentro de casa? Vai controlar a tua despesa dentro de casa? Você tem que criar meios para que você possa dar conta daquilo. Né? Então não tem que ficar me apontando. Puxa, eu sou infeliz porque eu fiz errado, etc. Não, acabou. Está feito. Dá a volta por cima, arregaça as mangas. Como é que eu posso melhorar a minha existência diante desse fato? O que Deus quer de mim? Né? Quando a gente passa por uma dificuldade, é sempre importante a gente perguntar o que Deus quer de mim nesse momento? O que Ele está querendo me ensinar? O que eu estou precisando aprender? Então eu vou ver o que eu estou precisando aprender e vou tentar melhorar a minha condição da maneira como eu posso. Que recursos eu tenho para mudar? Como é que eu posso aliviar esse fardo que eu estou levando? Como é que eu posso aliviar essa dor que eu estou sentindo? Eu estudar a doutrina espírita me ajuda? Me esclarece mais? Me esclarece. Então eu vou sentar e vou estudar e vou ler. Aí frequentar a casa espírita vai me fortalecer através do passe, através dos cursos, vai me fortalecer. Pode me fortalecer. Então, eu vou frequentar lá, eu vou estudar, eu vou ler. Mas olha só, eu também posso, de uma certa forma, ajudar aquelas pessoas que estão em situação pior do que a minha? Posso. Então, eu vou lá, eu vou ajudar.
Eu vou ajudar a distribuir alguma coisa, vou ajudar vou me engajar no serviço assistencial que a casa possa oferecer, ou se não é a casa, ou se é algum outro orfanato. Perto da minha casa tem um orfanato, aquelas crianças ficam lá, coitadas, precisavam de alguém que lesse um livro que contasse uma história. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho 2 horas durante a semana inteira, durante os 7 dias na semana, 24 horas por dia, eu posso tirar 2 horas para chegar lá, abrir um livro, ler um pouquinho aquele livro ali e contar uma história para a criança? Posso. Então eu vou lá fazer isso. Mas tem um asilo perto da minha casa que os velhinhos ficam lá, coitados, né? Ficam lá sozinhos, ninguém vai visitar. Então eu posso chegar lá, eu posso visitar um velhinho, eu posso conversar, eu posso ajudar a fazer uma barba, eu posso ajudar a cortar o cabelo, eu posso fazer alguma coisa? Posso, então eu vou lá fazer. Isso vai me ajudar a me fortalecer um pouco, a eu me sentir melhor, sentir mais em paz comigo mesmo, né? Então eu vou fazer. Né? E o importante, a gente também é ser caridoso com aquilo que faz. Não é só a caridade material, mas é eu colocar amor e ser caridoso com aquilo que eu estou fazendo. Para não se transformar num ato mecânico. Não é verdade? Então eu posso fazer isso. Então eu preciso ver dentro da minha situação atual aquilo que eu posso fazer, o que Deus quer de mim e que recursos eu tenho para me ajudar a dar conta desse recado, para me ajudar a dar conta de uma situação que certamente eu escolhi para mim. Eu fiz por onde que isso acontecesse. Então eu vou fazer. Mas eu faço aquilo outro, né? E nada muda, tudo continua igual. Mas então você está precisando fazer mais, vamos fazer mais, vamos estudar mais, vamos ajudar mais, vamos ler mais, vamos ser mais caridosos, vamos fazer mais. Porque não vai se perder. O que você está fazendo não vai se perder. É em benefício teu, em benefício do teu próprio espírito. Então vamos lá, vamos fazer. E não ficar reclamando daquilo que está acontecendo, daquilo que possa estar atormentando a minha existência, não é verdade? Então a gente tem que fazer isso, não tem outro jeito, outra maneira. A coisa não vai acontecer por milagre, não vai cair do céu como chuva, não vai ser desse jeito. Requer o trabalho da gente para que isso possa se modificar. Vocês vão me permitir ler uns pedaços da introdução do Livro dos Espíritos, dos prolegômenos, quando a espiritualidade coloca para Kardec todo o trabalho, né, que foi feito junto a ele para que esse livro pudesse ser lançado. E é belíssimo esse texto. Diz assim, a gente ainda tem um tempinho, diz assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Esse livro, ele falou do Livro dos Espíritos, né, é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito do sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado.
Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Em um número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis que em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Ocupa-te, cheio de zelo, a orientação dos espíritos para Kardec, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso recurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no imenso sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelemos juntos a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Olha o cuidado do plano espiritual e o cuidado de Kardec. Estaremos contigo sempre que o pedires para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de o publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago, o homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Não te deixes desanimar pela crítica, encontrarás contraditores, escarnecedores, sobretudo entre os que te têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás talvez no futuro do que no presente. Então, olha só, olha a responsabilidade deste homem, a responsabilidade de Allan Kardec, quando ele senta para escrever, para analisar, para pensar,
para, como é que se diz assim, analisar criticamente, de uma forma crítica, né, aquilo que ele estava escrevendo. E o amparo que ele recebe dessa espiritualidade para esse trabalho. Então, mais uma vez, a gente percebe, né, e fica o convite da leitura. Obrigada, Nina Mil, pela colagem do texto aí, aquela dos prolegômenos, né? Fica a leitura, fica o convite da leitura, deem uma lida, leiam com cuidado, leiam com atenção, né? Essa introdução do livro dos Espíritos, essa parte dos prolegômenos, que ela é muito bonita, e vem falando justamente isso. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar. Porque na medida em que eu confio, em que eu acredito, na medida em que eu confio, na medida em que eu acredito, na medida em que eu me entrego, né, a essa confiança, a esse ser maior, a essa confiança, certamente todas as minhas dificuldades, elas não deixarão de existir, mas elas terão um outro foco, elas terão uma outra forma, serão analisadas de uma outra forma e serão sentidas de uma outra forma, né? Então fica o convite para vocês acabarem de ler esse texto dos prolegômenos, mas de ler analisando, pensando, refletindo, né, sublinhando, escrevendo, buscando outras coisas que possam estar relacionadas com esse texto, para a gente ver a beleza que essa doutrina nos traz, a beleza que essa doutrina a beleza de ensinamento, a beleza de consolo que essa doutrina traz para todos nós. Ok? Por hoje era o que a gente tinha. Na quinta-feira que vem a Beth estará aqui dando continuidade a esse texto que nos fala sobre o Espiritismo na França. Tá bom assim? Obrigada, Rei, obrigada, Nina Mil, Lorena, Santana, Footwork, Lotus, Cris, Guilhermina, Braz, Luciamara, Almice, Ana Lu. Obrigada a todos pela presença, obrigada do fundo do coração, um beijo em cada coração.